Oi, gente, eu sou a Ellen, seja bem-vinda ao meu canal. Então, gente, eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque hoje realmente é um vídeo bem diferente. Eu não criei nenhum roteiro e a única coisa que eu fiz foi orar ao Senhor e pedir a Ele direção, que Ele colocasse as palavras certas na minha boca. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Mas eu vou tentar ser o mais breve e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Então fique comigo até o final e, enfim, seja feita a vontade de Deus. E eu quero basear o meu testemunho no livro de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11, que tem como tema o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-a à sua mãe, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Eu tô me segurando para não chorar. E eu vou tentar não chorar. Eu sou filha adotiva. E eu cresci num lar muito conturbado, onde as pessoas me odiavam muito. Eu não sei o motivo e a minha mãe, ela foi a melhor mãe do mundo. Eu não cresci uma criança revoltada pelo fato de eu ter sido adotada. Mas eu sou muito grata à minha mãe biológica, porque eu entendo que ela fez o melhor pra mim. Só que a família da minha mãe adotiva, eles não gostavam de mim. Então eu cresci debaixo assim, de palavras muito duras, que eu não prestava, que eu era preta, que eu era um lixo. Mas a minha mãe adotiva, ela me amou incondicionalmente. E com o passar do tempo, essas palavras começaram a criar raiz no meu coração, a criar algumas verdades. Eu não entendia por que me odiavam tanto, porque eu ainda era uma criança, mas um contratempo de pessoas que me odiavam tanto, existia a minha mãe que me amava incondicionalmente. E ela sempre dizia pra mim: você vai vencer, você... O ditado que ela falava pra mim, ela dizia: você vai quebrar castanha na boca de muita gente. E a minha mãe me supria financeiramente. Como ela trabalhava muito, então ela não podia cuidar diretamente de mim, então ela me supria muito, fazendo as minhas vontades, os meus quereres. Acho que é quereres a palavra, né? Enfim. E quando eu me tornei adolescente, eu comecei a entrar no mundo das drogas e já estava ficando algo muito sério, então a minha mãe me enviou para Manaus como um escape também, porque eu não sou de Manaus, eu sou de Tefé, que é um município do Amazonas.
E eu vim para Manaus para estudar, porque eu já não estava indo bem na escola. Enfim, eu já comecei a realmente criar problemas, sabe? Já comecei a ficar revoltada pelas palavras das pessoas, né? Do que eles falavam. E eu vim para Manaus. Chegando em Manaus eu tive entre vários, mas quando eu cheguei aqui não conheci ninguém, era uma cidade grande, eu era uma menina do interior, né? E onde aqui tudo é muito longe, lá não, lá era tudo muito perto, todo mundo conhecia todo mundo. E eu vim para Manaus para estudar e acabei conhecendo um rapaz, e já fui me envolvendo e já fui morar com ele e o nosso relacionamento foi um caos, porque eu já vinha de uma adolescência super conturbada, já vinha de relacionamentos super conturbados e esse não foi diferente. E o nosso relacionamento foi horrível e chegou um tempo que já estava insuportável, já começou com as agressões e realmente não era um plano do Senhor para minha vida. E a gente se separou e eu fui morar num salão de beleza de uma amiga minha. A minha amiga, que era dona do salão, ela era desviada dos caminhos do Senhor. Então ela não servia ao Senhor, mas ela ouvia muitos louvores. E eu comecei a ouvir louvor, conhecer louvores através dela, porque ela acordava, a gente acordava e ela já colocava louvor. E ela começava a falar de Jesus de uma forma tão linda e eu achava aquilo incrível. Mas eu não gostava de crente, eu não queria ser crente, eu odiava crente, porque na minha cidade a maioria dos crentes me julgavam, porque, gente, eu era horrível. Mas assim, eu não conseguia entender que uma pessoa que falava tão lindo de Deus, de Jesus, e me apresentava esse Jesus tão lindo, era muito doce, parecia que eu não sei como explicar como ela falava de Jesus pra mim. E aquelas canções, porque as músicas que eu ouvia, um rock, né, que eu numa época de adolescência, né, enfim. E aquelas músicas, elas faziam todo sentido. Parecia que aquelas músicas, elas contavam a minha vida e me faziam chegar a alguém que eu não conhecia. E ela falava de Jesus pra mim. E eu lembro que eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito estranha, sabe? Eu sempre eu me intitulava como a do contra. Se as pessoas gostavam de chocolate, eu gostava de, sei lá, algo contrário, sabe? Nunca concordava com as pessoas. Então, assim, eu nunca fui de ter muitos amigos, eu não era uma pessoa que as pessoas sentiam prazer de estar comigo, porque, enfim, eu cresci nesse ambiente de rejeição, então muitas vezes eu queria descontar a raiva, o ódio nas outras pessoas, porque eles faziam isso comigo. E aí ela falava de Jesus e eu lembro que eu comecei a frequentar uma lan house na época, que os donos da lan house, eles eram evangélicos. E eles sempre me convidavam e eu, nossa, que cara chato, que mulher chata, não quero, não gosto. E eles sempre me convidavam, eu não gostava que eles falassem de Jesus pra mim, me convidassem pra ir pra igreja, mas eu não saía da lan house deles, eu não sei que mistério era esse. E um certo dia eu acordei completamente muito triste, muito vazia, e eu chorava muito, eu não sabia, eu já tava chorando porque eu não sabia o porquê eu tava chorando. E quando foi no final da tarde, eles já estavam cansados de me convidar. Já estavam cansados de me convidar. E aí, quando eles deixaram de me convidar, eu ia pra Lan House querendo que eles me convidassem, mas eles não me convidavam mais. Aí eu pensava assim, nossa, gente, esse povo não convida mais a gente pra ir pra igreja. Eu já queria que eles me convidassem, mas eu não falava nada. Nesse certo dia eu acordei desse jeito, muito, muito, muito triste. E eu chorava com nada, o vento batia na minha cara e eu chorava. E aí eu fui pra Lan House e nesse dia já não era mais ele que me convidou, foi a Leila, que era
a minha pastora na época. E aí ela disse assim, oi, Ellen. Só tava eu e ela na lan house, final de tarde. Ela, oi, Ellen. Oi. Ela disse, hoje vai ter culto, você quer ir comigo? Aí eu quero. Eu quero. Eu só vou lá em casa trocar de roupa e eu já volto, tá? Mentira, na verdade eu queria fugir. Aí quando eu saio, aí eu penso, eu disse, cara, eu tô triste, eu tô mal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pra igreja. Eu acredito que não vai ficar pior do que já tá. E nesse dia eu resolvi ir. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a igreja na época tava começando. E quando eu cheguei lá, era na garagem da casa deles. E eu lembro como se fosse hoje, quando aquele portão se abriu. E eu vi aquelas cadeiras e o Radamés, que era o meu antigo pastor, estava lá na mesa e ele olhou para mim e os portões se abriram. E eu só ouvi eu não sei como falar. Só lembro que estava cantando a canção Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores. E aquela canção entrou no meu coração. E de repente passou um filme na minha, assim, no meu pensamento, na minha mente. Desde quando eu nasci até aquele momento. E eu ouvi claramente pela primeira vez aquela pessoa que eu só ouvia pelas canções, pelo que a minha amiga pregava. E eu via claramente quando ele disse: essa é a tua vida até aqui. Depois daqui, eu vou fazer uma história totalmente diferente dessa que você tem. E eu fui lá, sentei no banco, só aquele culto foi só pra mim, não tinha mais ninguém, só era eu, o Radamés, a Leila e a mãe dele. E ele pregava como se ele estivesse pregando para uma multidão, e parecia que tinha uma multidão, mas ao mesmo tempo que tinha uma multidão, não tinha ninguém lá, porque parecia que aquela palavra era toda para mim. Jesus contou a minha história toda, tudo. Eu não lembro o que ele pregou, eu só lembro que parecia que eu ficava olhando e dizia assim: quem contou a minha vida pra esse cara? Como ele pode saber disso? E de repente, desculpa, eu tô me segurando pra não chorar, porque eu choro tanto. E foi incrível. E nossa, Jesus foi lindo naquela noite. E aí ele fez o apelo e eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daquele dia, Deus começou um processo na minha vida de transformação, de mudança. Eu fui para Jesus muito machucada, muito ferida, muito maltratada. Isso foi em 2005. E vieram as dúvidas, vieram as decepções, e eu comecei a ir, a voltar, e a ir, a voltar para os caminhos do Senhor. Eu nunca me firmava, sabe? E chegou um tempo que nós descobrimos que a minha mãe estava com câncer terminal.